Lama, acho que travou. Viu? A gente fez a leitura. Travou? Agora voltou. Voltou. Deixa eu ver se a internet está pegando bem aqui. Tá. Você me avisa, tá, Charles, se travar. Ok. Beleza. Então, como eu estava dizendo, na semana passada a gente retomou o estudo do texto do Django Control, na instância 8. O que a gente viu foi... A gente retomou um pouco os comentários que o Kalu Rinpoche fez a respeito dessa instância. Quem não estava aqui semana passada? Todo mundo estava. Você estava online? Como é teu nome? Ivan. Prazer, Ivan. Eu acho que talvez seja uma das primeiras pessoas que eu vejo que acompanhavam online. Não, tinha um casal que estava aqui semana passada também, que estava acompanhando online e veio aqui presencialmente. Você já veio aqui outras vezes, presencialmente? Ah, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, tá, Ivan? Então, e você estava aqui semana passada? Então, estava todo mundo aqui. Então, eu posso fazer essas referências todas. Talvez o pessoal que estava em casa, boa parte também estava. A gente pode, que invariavelmente, quando eu vou dar o ensinamento, tem muita gente que não estava acompanhando e tal. Então, a gente volta no Príncipe Siddhartha, que é 2.500 anos atrás. Eu me lembro dos ensinamentos do Lama Trilê. Ele passou, 8 anos aqui, fazendo sempre a mesma coisa. E era incrível que, no caso dele, nunca era repetitivo. Assim, toda vez ele começava há 2.500 anos atrás, o Príncipe Siddhartha e tal. Eu falava, acho que eu já escutei isso antes. Quando acabava o ensinamento dele, tinha um monte de coisa nova, claro, porque ele também estava sempre estudando um texto e tal. Mas a gente, um pouco para incluir, né, e receber as pessoas, a gente sempre faz essa contextualização do ensinamento. Mas, como boa parte, então, estava aqui, está acompanhando e tal, na semana passada a gente estava vendo a instância 8 do texto do Django Control. Se vocês se recordam, eu trouxe a referência mais importante ali do Kalu Rinpoche, quando deu esse ensinamento, falei para vocês, está lá no segundo link dos ensinamentos do Django Control, dados pelo Kalu Rinpoche em 2021, em que ele falava da questão fundamental da prática de criação e completude, ou de qualquer prática budista voltada a transformar, digamos assim, ou transcender uma postura mental fixada nas experiências exteriores, estabelecendo uma relação com elas como sendo verdadeiramente existentes, ou seja, com uma existência intrínseca, e não reconhecendo o caráter transitório, impermanente, e de forma ainda mais profunda o aspecto de insubstancialidade, do vazio de uma existência inerente, como, em geral, os textos e os professores da linhagem Gelupa, que estão bastante assentados na filosofia madhyamika prasangika, se referem à noção de vacuidade, né? Mas em todas as escolas, todas as linhagens também. Vazio no sentido da ausência de uma existência inerente nos fenômenos compostos. Na verdade, eles existem enquanto fenômeno composto transitório e impermanente, mas não há aqui uma existência inerente nesse ou naquele fenômeno composto. É vazio de uma existência inerente, uma existência intrínseca, como se houvesse uma alma desse copo, uma essência eterna nesse corpo, no teu corpo e daí por diante, né? A maneira como a gente se relaciona com os fenômenos escapa dessa percepção profunda e faz com que a minha mente se fixe nessas experiências transitórias, tomando elas por aquilo que elas de fato não são. As práticas do budismo em geral, do budismo tibetano, em particular as práticas de criação e completude, têm por propósito
transcender essa raiz do engano a qual a instância 8 faz referência no início, que o Kalu Rinpoche enfatiza muito lá no minuto 1h10, mais ou menos. Porque o texto vai dizer o seguinte: a gente vai retomar a leitura desse texto e vamos para a instância 9, porque a gente viu, né, assim, retomou as explicações do Kalu Rinpoche com maior detalhamento, e fizemos a leitura, apenas o início da leitura dos comentários do Trango Rinpoche a respeito dessa instância também. O que diz essa instância, né? Vamos ler ela de novo. A raiz do engano é o apego da própria mente às aparências exteriores como sendo verdadeiramente existentes. Quaisquer das meditações dos estágios de criação e completude que forem empregadas, todos são métodos para reverter esse apego à realidade das aparências ilusórias. Veja que quando a gente faz a prática de Dorje Chantuma, que quando a gente chega, o texto vai dizer o desapego constitui os pés da meditação. O apego à comida e à riqueza desaparece para o grande meditador que se desvencilha das amarras dessa vida. Considerai vossas bênçãos para que o apego às posses e às honras cesse. Eu posso ir adotando uma postura desapegada ainda de uma maneira relativa, mas vai ser o reconhecimento da natureza da mente que vai tornar esse modo de estar nessa realidade que a gente chama de samsara absolutamente livre do engano, que é o que o texto se refere aqui. O Kalu Rinpoche, inclusive, vai falar, né? Ele faz um comentário que é interessante. Ele fala o seguinte, né? Assim, como ensinam todos os professores, né? O primeiro grande passo no caminho do praticante é reconhecer a natureza da mente e, portanto, reconhecer os fenômenos como expressão manifesta da claridade da mente. Então, primeiro passo, reconhecer a natureza da mente. Depois, sustentar, né, manter o reconhecimento da natureza da mente, tornar isso, estabilizar, digamos assim, o reconhecimento da natureza da mente. E, ao final, realizar o sentido último, né? E aí, portanto, colher os frutos da prática. O Kalu Rinpoche diz o seguinte: se você consegue fazer isso por meio das práticas, por exemplo, de criação e completude, das divindades, ou das outras práticas que tem, ele falou, você pode ter a vida que você quiser. Aí ele vai dizer, né, você pode ser como o Marpa, por exemplo. O Marpa era um fazendeiro, pai de família, tinha filhos e tal, e era um grande mestre realizado. Ele reconheceu a natureza da mente, ele foi capaz de estabilizar esse reconhecimento e realizar, né, assim, esgotar a realização última dessa prática. E aí ele fala, mas assim, mas ninguém precisa imitar ninguém, né? Não queira imitar o Marpa. Ele falou que algumas pessoas podem falar, bom, então se eu para alcançar essa realização, eu tenho que ser fazendeiro que nem o Marpa, ser pai de família e tal. E não é isso, né? O Rinpoche fala, querer imitar alguém não é o caminho, né? E às vezes, para que você possa alcançar esse nível de realização, é preciso adotar atitudes que possam proteger a sua prática. Ele vai falar até um pouco disso, a questão dos votos e daí por diante, são formas de você proteger a tua prática, não títulos que por si só te fazem um grande praticante. Tomar um voto monástico, não é isso que te faz um grande praticante em si. O voto é uma maneira por meio da qual você vai proteger a sua prática. E, às vezes, se comprometer a praticar todo dia de manhã, a fazer as práticas preliminares comuns, as práticas preliminares especiais e daí por diante, são formas por meio das quais você vai criando condições mais favoráveis para a sua prática progredir.
na perspectiva do praticante, as situações da vida, olhadas pela perspectiva do praticante, são condições que mais ou menos favoráveis para o teu progresso na prática. Você olha as experiências da realidade a partir dessa lente. E para que as condições da sua prática sejam mais favoráveis, às vezes é importante você se retirar e fazer um retiro. Não porque o retiro em si seja uma condição para você ser um grande praticante, mas é porque o retiro cria as condições favoráveis para a sua prática. Vou fazer um voto de não matar, porque isso me torna um ser virtuoso e daí por diante, por si só. Não, mas porque ao passar a estabelecer uma relação de respeito e apreço por qualquer forma de vida, eu vou desenvolvendo condições para desabrochar a condição latente da minha mente compassiva. Por que eu vou matar uma formiga que cruzou meu caminho? Por quê? Se assim como o que ela está buscando é encontrar condições favoráveis para sobreviver numa condição tão difícil quanto ser um animal nesse mundo tão desrespeitoso em relação a esses seres, né? Isso na perspectiva humana, sem falar na lógica absolutamente selvagem, né, primitiva, que opera no campo do reino dos animais, né, em que um ser vai se alimentar do outro ser e não existe uma discussão ética, moral em relação a isso. Passou um passarinho, viu a formiga dando sopa, comeu, acabou. Ninguém não vai ter uma discussão a respeito disso. Essa é a regra dessa dinâmica, dessa existência que é considerada uma existência, né, num reino inferior, como o reino animal. Ainda que os animais possam ter uma relação em profunda harmonia com a natureza e, sob determinados aspectos, parecerem ser muito mais evoluídos do que nós, né, pela relação em harmonia com o meio, mas isso não faz dessa existência mais favorável para alcançar uma condição livre de sofrimento, completamente, porque é isso, se a gente olha para a vida de um animal, ele está em constante pressão, sobreviver, encontrar alimento, não ser alimento de um outro ser, procriar, e essa é a vida de um animal, né? Olhando sob a perspectiva de um praticante e percebendo, né, o que são as coisas a fazer, o que são as coisas a evitar, e daí por diante, dá para ver que tem uma distância grande para se alcançar um estado livre de erro completamente, pelo menos sob a nossa perspectiva. Mas eu dizia tudo isso porque, no final das contas, tomar votos, assumir posturas, são formas por meio das quais eu vou protegendo a minha prática, vou criando condições mais favoráveis para a minha prática. Se você consegue fazer isso tendo uma vida de chefe de família, de trabalhador e daí por diante, ótimo. Isso não é porque você não é um monge, um lama, porque você não fez o retiro, que você não possa alcançar esse potencial da sua própria mente. Mas é preciso ser honesto consigo e saber se essas condições te favorecem ou te criam obstáculos para a prática, né? De toda forma, o que o Kalu Rinpoche dizia é o seguinte: se você consegue progredir no caminho de reconhecimento da natureza da mente, portanto, transcendendo essa raiz do engano, estabilizar, por mais que você tenha algum nível de reconhecimento, precisa estabilizar, tornar isso o seu modo de ser. Para alcançar esses frutos, se você conseguir fazer isso com qualquer tipo de vida que você tenha, você pode alcançar o estado de Buda, mas é preciso ter essa visão sincera consigo mesmo e saber, será que eu poderia fazer alguns ajustes para proteger mais a minha prática e criar condições mais favoráveis para o meu caminho? Enfim, isso é uma reflexão que, de certa forma, o Kalu Rinpoche traz ao fazer esses comentários. Mas vamos seguir aqui adiante no que o texto vai dizer. Se os hábitos teimosos de apego e aversão não forem revertidos, a meditação será tão insignificante quanto um esquilo hibernando em um buraco. Portanto, eu posso fazer a prática de Chirenzi, de Tara, a prática de Chinê e tal, mas se eu continuo tendo uma postura de apego e aversão,
a minha prática não dá sinais de progresso. O estágio da criação é a natureza vasta e imaginativa do potencial criativo da mente. E o estado da conclusão é a profunda natureza perfeitamente existente da realização última. A gente já falou semana passada um pouco sobre isso. Do potencial ilimitado da mente, digamos, esse aspecto claridade da mente, capacidade de manifestação da mente. Então, se a mente é capaz de criar tudo aquilo que a gente sabe que a nossa mente cria, por que não fazer uso, por meio desse meio hábil, por que não fazer uso da criação deliberada de aspectos puros da mente, da compaixão na sua forma pura como Cherenzi, da sabedoria na sua forma pura como Tara? Por que não tomar justamente essa mente que é capaz de criar tudo aquilo que é não virtuoso e fazer dela um meio pelo qual eu exercito o cultivo das qualidades puras da mente, quais sejam sabedoria e compaixão? A prática das divindades, a fase de criação, como eu falei para vocês, quando eu estou fazendo a prática de Cherenzi, faço a recitação e vou desenvolvendo a visualização da imagem de Cherenzi, é uma maneira é um modo por meio do qual eu vou praticar Shiné, eu vou concentrar a mente num suporte específico, qual seja a imagem da compaixão na sua forma pura, com 4 braços e daí por diante, que é a Cherenzi, me concentrar nela e aos poucos ir me desidentificando com essa percepção grosseira de si e me identificando ou me reaproximando, digamos, da minha natureza pura. É isso que eu faço quando, depois de desenvolver a fase de criação, a visualização, raios de luz emanam de Cherenzi, eu passo a me visualizar como Cherenzi, passo a visualizar todos os seres como Cherenzi, como esse espaço como sendo a terra pura e daí por diante, uma forma por meio da qual eu vou me desidentificando de uma maneira grosseira de perceber a realidade e vou desenvolvendo visão pura. O que ele está dizendo aqui, o estágio da criação é a natureza vasta e imaginativa do potencial criativo da mente. É o que o texto está dizendo aqui. E o estágio da conclusão, ou completude, como a gente chama, é a profunda natureza perfeitamente existente da realização última. Quando eu dissolvo a visualização, então eu estou me visualizando como Cherenzi, utilizando corpo, palavra e mente, para me familiarizando com essa forma naturalmente compassiva da minha mente, né? Postura de meditação, a palavra, recitação do mantra de Cherenzi e a mente plenamente absorta nessa meditação, né? Fazendo uso, portanto, ainda de uma forma de fazer a prática de Shiné. No momento em que eu dissolvo essa visualização, o que acontece? Eu caio numa opacidade mental, eu desmaio, eu pereço num estado de mais profunda ausência de lucidez, um estado vegetativo sem nenhum tipo de lucidez. Quando eu dissolvo a visualização, o que permanece? Simplesmente a qualidade inata da mente de conhecer, lucidez. E é isso que a gente vai cultivar na fase de conclusão da prática da divindade. Nós vamos cultivar essa qualidade intrínseca na mente de lucidez. Não há nada a fazer nesse momento. Ao mesmo tempo, não se deve se distrair. O que vai acontecer nesse momento em que eu dissolvo a visualização? Os pensamentos vão continuar vindo. Eu vou continuar tendo... se eu estou meditando de olho aberto, a minha consciência visual vai continuar ativa. Eu vou continuar escutando o barulho do relógio tocando. Por que isso vai continuar acontecendo? Porque a minha mente continua desperta. E, portanto, causas e condições reunidas vão continuar produzindo as experiências sensoriais, de consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental. Eu continuo lúcido, percebendo tudo aquilo que se manifesta na minha mente,
mas não me deixando levar por essas experiências sensoriais. Portanto, é um estado onde eu permaneço sem nada a fazer e, ao mesmo tempo, não distraído. Não fazer nada não significa estar no estado de leseira. Eu faço a dissolução da divindade e eu durmo, ou eu fico completamente... como é que eu falo? Assim, num estado de torpor. Não, eu dissolvo a visualização, estava usando consciência mental para me visualizar como Tirenzi, visualizar todos os seres como Tirenzi. Eu largo esse suporte de meditação e o que permanece? Só a lucidez. Continuo ativamente percebendo tudo aquilo que me cerca e daí por diante, mas não me distraio com essas outras experiências sensoriais. É isso que eu vou começar a cultivar na fase de conclusão. Cada vez mais me familiarizando com essa capacidade de conhecer da mente, com essa lucidez, que é a própria natureza da mente. Não é algo estranho, não estou importando nada. Eu estou simplesmente deixando ela no estado natural, tal como ela é. E é isso aqui, o estágio da conclusão é a profunda natureza perfeitamente existente da realização última. Esses são os nomes e definições que foram ensinados. Também são descritos, respectivamente, da seguinte forma: com ou sem elaboração. É uma prática de meditação com elaboração, a fase de criação, e sem elaboração, a fase de conclusão ou completude. Já que ambos são exclusivamente a intenção infalível dos vitoriosos, que reconhecem as diferentes capacidades dos indivíduos, não há que se dividir entre bons e maus métodos. Esse método é bom, o de elaboração, e o de não elaboração não é bom, esse é mais profundo do que o outro. Não. Ele vai dizer, o ponto é praticar aquele que seja mais adequado ao seu nível da prática. Tá? Essa é a instância número 8. O que o Trango Rinpoche traz a respeito dessa instância, que a gente está retomando ainda na semana passada? Vocês lembram que a maneira de estudar esse texto proposto pelo Trango Rinpoche, ou se vocês não lembram, é porque eu fiz referência nas outras oportunidades que a gente se encontrou, ele pega esse texto, no início ele divide os pontos essenciais para abordar o caminho. Ele pega 8 pontos essenciais, até a instância, se eu não me engano, 12, e ele divide ela até a 11. E ele divide ela como sendo a expressão dos 8 pontos essenciais para se abordar o caminho. Esse seria o quarto. Esse seria o quarto. O próximo tópico tratado no texto é uma definição das etapas de criação e completude, que de fato distingue-se uma da outra. O termo criação ou etapa de criação se refere à criação de algo, à geração ou originação de algo. Então, quando eu estou fazendo a prática de... Os mestres ensinam que quando a gente fala em prática de criação e completude, isso não está única e exclusivamente relacionado à prática das divindades, de Tirenzi, de Tara e daí por diante. Quando eu estou fazendo uma prática de circunambulação, prosternação, isso, de certa forma, também é uma maneira de se fazer prática de criação, tá? Onde você usa algum tipo de suporte para sustentar a tua prática. Portanto, com elaboração. Ainda pode ser uma visualização, pode ser uma prática de oferenda, pode ser uma prática de circunambulação e daí por diante, são formas de você praticar. Mas aqui a gente vai guardar mais relação com a prática das divindades, tá? Completude se refere, em geral, a levar aquilo que foi gerado à sua conclusão. Completude se refere, em geral, a levar aquilo que foi gerado, criado na prática, né, por exemplo, à sua conclusão, acrasiado, que é a sua conclusão, ou à sua perfeição.
Durante a prática, a etapa da criação se refere à visualização das divindades, incluindo os raios de luz que emanam e retornam, a visualização e a recitação dos mantras e assim por diante. Foi aquilo que eu falei para vocês. A etapa da completude se refere à dissolução dessas visualizações na vacuidade. Foi aquilo que eu falei para vocês. No entanto, num outro sentido, o termo criação possui o significado de algo que é fabricado. Na prática da etapa da criação, você pensa que as coisas são tal e tal, que as coisas são assim. A etapa da completude, por outro lado, se refere a algo que é natural ou livre de fabricações, porque na etapa da completude, em vez de pensar que as coisas são como isso ou aquilo, você as descobre tal como elas são. Veja, né, a gente está sempre falando aqui que reconhecer a natureza da mente é reconhecer a realidade tal como ela é. Esse sentido de verdade, né, assim, sem erro. Na fase da criação, você elabora como sendo eu sou Tirenzi, todos os seres são Tirenzi. Veja que eu utilizo o aspecto e esse potencial criativo da mente para atribuir ela alguma característica, por mais pura que ela seja. Por exemplo, compaixão. Mas a compaixão com essas características de 4 braços, de joias, ornamentos, como é a aparência de Tirenzi. É isso que a gente faz na etapa de criação, né? Ir conhecendo a realidade no sentido profundo a partir das suas características. E na etapa de elaboração, eu dissolvo tudo isso e vou conhecer tal como as coisas são, sem a necessidade de atribuir alguma característica às coisas tal como elas são. Elas são como são e como são assim. Entretanto, o argumento de que a etapa da criação consiste em algum tipo de fabricação, por mais que seja verdade, realmente só é verdade no início da prática da etapa de criação. De toda forma, por mais artificial que a etapa da criação possa parecer para o praticante iniciante, ela ainda é necessária. Importante dizer isso, né? Ela parece como algo criado, algo fabricado, algo que não tem um valor. No fundo, é só a minha imaginação. Sim, no início da prática, você pode até se relacionar com a prática sobre essa perspectiva, mas o aprofundamento, a compreensão profunda da prática vai aos poucos mostrar que não é simplesmente uma fabricação e algo, portanto, que eu estou simplesmente imaginando e é só um meio por meio do qual eu instrumentalizar, vamos dizer, a prática só como sendo um meio pelo qual eu alcanço algo. Porque porque no progresso da prática você vai perceber que enquanto você se visualiza, por exemplo, como Tirenzi, imagina que isso é só e toma isso só como sendo uma imaginação, quanto mais você vai realizando a prática, você vai vendo que, de fato, a tua natureza é Tirenzi, que aquilo não é só uma fabricação. Porque seria imaginar que quando eu estou fazendo aqui oferendas para Tirenzi e tal, eu estou simplesmente utilizando meios para ir praticando como isso tudo fosse só uma ficção. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Mas qualquer coisa que eu vá dizer para vocês agora vai ter simplesmente um argumento, vai ser simplesmente um argumento de convencimento. Isso é algo que vocês, por meio da prática e na medida em que vocês vão aprofundando o sentido da prática, é o que o Trango Rinpoche está dizendo aqui. Entretanto, o argumento de que a etapa de criação consiste em algum tipo de fabricação, por mais que seja verdade, realmente só é verdade no início da prática da etapa de criação. É mais no início que você vai dizer, não, eu só vou imaginar aqui e tal.
na fase de criação, você também pode praticar o sentido último da prática, entende? Nós não estamos fingindo aqui para depois, na fase de conclusão, começar, bom, agora é para valer, porque antes era só uma fantasia. Não. Mas no início pode parecer isso, é o que o Tanguy Rinpoche está dizendo. Ao praticar, estamos tentando amenizar os vestígios dos nossos erros passados, principalmente nossos obscurecimentos, que consistem no obscurecimento cognitivo e no obscurecimento aflitivo ou emocional. Devido à presença desses obscurecimentos, experimentamos o mundo de uma forma incorreta e delusória. A nossa experiência daquilo que denominamos samsara consiste em projeções delusórias. Não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês a diferença entre ilusão e delusão. Quando eu vou assistir um show de mágica, quando eu vou no cinema, eu estou diante de uma experiência que me produz emoções, um jogo de luzes numa parede branca. Aquele jogo de luzes, porque tem um projetor jogando luzes aquele jogo de luzes me faz experimentar tristeza, alegria, raiva e daí por diante. Então, eu estou no filme, eu tenho medo, eu dou um pulo, eu choro, eu dou risada e daí por diante, mas é só um balé de cores ali na tela. E eu sei, quando eu vou no cinema, que eu vou ficar sentado ali 2 horas vendo umas imagens projetadas na parede. Essa é a realidade. E mesmo assim, eu tomo aquela experiência com algum nível de realidade a ponto dela me provocar emoções, dela me causar dor de cabeça. Veja como isso que parece ser intangível tem uma consequência dinâmica no meu corpo. Eu vou acionar meu sistema nervoso simpático, parasimpático, tudo um balé de cores que estão acontecendo lá. Mas eu sei, quando eu vou no cinema, que eu estou indo ver um filme. Isso é uma ilusão. A delusão se refere a uma situação em que eu tomo as aparências como sendo reais. Essa é a diferença de ilusão e delusão. Na ilusão, eu sei que eu estou diante de um jogo de mágica. Se eu vou num show de mágica, eu sei que o cara está fazendo uma mágica ali. Mas eu fico surpreso, tá? Mas eu sei que aquilo é mágica. Eu sei que aquilo é um filme. Na vida, não. A gente toma essa realidade, essas aparências como reais, como verdadeiramente existentes. E é essa raiz do engano que o início da instância 8 vai falar. As coisas parecem ser aquilo que elas parecem ser que elas são, mas na essência elas não são. Como é que eu vou conhecer isso? Aprofundando meu caminho de prática. Enquanto você continuar investigando... Então, vamos lá. O que tentamos fazer na nossa prática é transcender essas projeções delusórias e experimentar a pura realidade, ou a visão pura, daquilo que eu falei. Quando eu vou fazendo a visualização, eu vou desenvolvendo a visão pura. Começando a entrar em contato com as coisas tal como elas são. Lembra que eu falei para você, assim, a realidade, nesse momento, como ela é e é perfeita. Porque não tem um casuísmo aqui, não tem algo que esteja fora do lugar por um acaso. As coisas são... Essa realidade que acontece nesse momento agora é um desdobramento perfeito de causas e condições anteriores produzindo essa experiência de realidade. O problema é que eu gosto do barulho do vento, mas não gosto do barulho do relógio. Aí eu quero começar a mudar essa realidade e eu entro na lógica delusória da realidade e não tomo as coisas pelo que elas são, simplesmente. É isso que a gente vai cultivar na prática. Não é suficiente que digamos para nós mesmos: eu sei que o que estou experimentando está adulterado pela delusão, e assim permanecer com essas projeções delusórias. Enquanto não basta só eu simplesmente dizer, né, cognitivamente, assim, mentalmente, então tudo é perfeito. Por que eu vou me preocupar com as coisas? Porque não é assim que eu me relaciono com a realidade. Eu posso usar esse discurso bonitinho e daí por diante, mas se alguém me fechar no trânsito, eu vou ficar bravo. Não é uma lógica de simplesmente se relacionar
naturalmente com a realidade tal como ela é. Não, assim, a gente cultivou hábitos e tendências de, né, assim, ao longo de uma vida, de vidas e vidas, vidas, tomando essa experiência como sendo a minha experiência, como a experiência da Lívia, como sendo a experiência da Lívia. A gente se constitui enquanto sujeito numa lógica de dualidade. Se você pegar, né, o pensamento da psicologia ocidental e daí por diante, é assim que o sujeito vai se constituir, na relação com o outro e numa relação desejante. Então, se esse sujeito se constitui nessa lógica de dualidade, imagine o grau de densidade dessa maneira de conhecer a realidade. É difícil transcender isso. Por isso que o caminho de prática do Sr. Buda leva tempo, porque é um hábito cultivado desde pequeno, se eu considerar só essa vida, de conhecer essa realidade a partir de uma lógica de dualidade, de tomar as coisas como a gente está acostumado a tomar as coisas. Não é suficiente que digamos para nós mesmos, eu sei que o que estou experimentando está adulterado pela delusão e ainda assim permanecer com essas projeções delusórias. Enquanto você continuar investigando a energia, enquanto você continuar investindo energia nelas, elas continuarão, ainda que você as reconheça, pelo menos em teoria, como desprovidas de validez. Entende? Eu invisto a minha atenção, a minha energia nessas coisas que me cercam, elas vão continuar tendo a densidade de coisas realmente existentes. Mesmo que eu tenha uma teoria dizendo, mas tudo é vacuidade, tudo é insubstancial, isso não é suficiente, né? Temos que rejeitar, deixar de lado o nosso envolvimento com a delusão e, de fato, cultivar de forma consciente a visão pura. Ao fazer isto, você poderá gradualmente transcender e abandonar a delusão. É com esse propósito que fazemos o uso de iconografia ou, em outras palavras, divindades. No Vajrayana, a divindade significa algo muito diferente do que normalmente queremos dizer ao usar esse termo. Em geral, quando dizemos divindade, imaginamos algum tipo de poder superior, ou protetor externo, algo superior a nós, que existe fora de nós, que pode, de alguma forma, nos tirar de onde estamos e nos levar para onde queremos estar, né? Uma postura devocional, dualista, eu diferencio a divindade da minha própria natureza, enfim. Portanto, simultaneamente, a nossa ideia convencional de divindade está o suposto da nossa própria inferioridade com relação às divindades. Isso é o que normalmente a gente faz quando a gente fala em divindades. Ele está dizendo, no budismo vajrayana, a divindade é outra coisa. Não é isso aqui. Em comparação com as divindades, ele continua descrevendo aqui a visão comum que se tem sobre divindades. Em comparação com as divindades, nos consideramos como seres coitados e inferiores que precisam ser apoiados por algo externo. Mas a noção vajrayana de divindade não é assim, já que no Vajrayana os praticantes visualizam a si mesmo como as divindades com as quais estão trabalhando. É o meio hábil por meio do qual eu entro em contato com a minha própria natureza. A minha natureza criadora, então, assim, é aquela perspectiva, que Deus permeia tudo e tal. Não é isso também, gente. Não estou falando aqui que Deus permeia tudo, né, uma visão que se aproxima ao eternalismo, a visão hinduísta e daí por diante. Não é que, assim, eu sou divino, todos os seres são divinos, numa lógica de que Deus, Criador, permeia tudo. Não é disso que se trata. Nós estamos descrevendo aqui a natureza da mente, tal como ela é, com seus atributos, né, as suas características fundamentais, indiferenciada entre todos os seres sencientes. Mas a noção de Vajrayana, repetindo então, divindade, não é assim, já que no Vajrayana os praticantes visualizam a si mesmo como as divindades com as quais estão trabalhando. Este corpo, que agora você considera como sendo tão impuro e afligido, é uma extensão da natureza de sua mente. Portanto, durante a prática, você considera esse corpo aparentemente impuro como sendo o corpo do seu idam. Tara, Chiranjeevi, Chakrasambhara, enfim.
a divindade sobre a qual você está meditando. Uma vez que a natureza de Buda é a essência mais fundamental da sua mente, e uma vez que o seu corpo é a projeção dessa mente, o seu corpo é puro em sua natureza. Você reconhece esse fato durante a prática ao imaginar o seu corpo como sendo puro, não somente em essência, mas também em aparência. Por isso você ganha a aparência de Tiresias. Por meio do cultivo desse método, eventualmente a aparência ou a experiência de fato do seu corpo emerge em pureza. A etapa de criação é necessária para poder trabalhar as projeções delusórias dessa forma. Ficou claro, gente? É profundo, mas faz sentido. Se não está fazendo sentido para alguém, se alguém tem alguma pergunta, pessoal em casa, se alguém quer fazer alguma pergunta, pode aproveitar. Tudo bem? Bom, então, trazendo esse conceito importante, né? Porque esse é o texto que fala de criação e completude. Então, veja como é importante a gente se debruçar sobre essas instâncias que o Trango Rinpoche vai dizer como sendo os pontos essenciais para abordar o caminho, esse como sendo um deles, né? Compreendendo do que se trata, portanto, quando a gente está fazendo a prática da divindade, criação e completude, vamos para a instância 9. Ela diz o seguinte: na abordagem vajrayana, com seus muitos métodos e poucas austeridades, veja, não tem muito essa coisa no vajrayana ascética, de austeridade, daí por diante. Você toma a realidade como uma forma por meio da qual você pode praticar a realidade tal como ela é. Não tenta alterar muito e facilitar, não. Assim, então, é com isso que eu tenho, é com isso que eu vou praticar. Na abordagem vajrayana, com seus muitos métodos e poucas austeridades, uma pessoa inteligente, com faculdades aguçadas, pode adquirir as duas acumulações durante todas as atividades, e dessa forma, jamais realizar uma ação insignificante. Um grande praticante ele vai pegar qualquer situação e fazer dela uma oportunidade para praticar. De fato, esse não é o tipo de prática indicada para os tolos com visões errôneas. Ao ter pouco apego à realidade de qualquer coisa que surja, com uma devoção bem alicerçada e crença no caminho dos métodos e tenacidade na busca do significado do resultado, as realizações comuns e suprema serão alcançadas mais rapidamente do que um convidado convocado, né? Ele está dizendo, vão acontecer de forma natural. Então, ele está dizendo isso, né? O caminho vajrayana é um caminho diferente do caminho convencional, mais tradicional, mais ortodoxo, em que você investe energia e tempo para ir criando condições que possam favorecer a sua prática, né? No caminho vajrayana, você vai tomar o que tiver à tua disposição para poder praticar. E por isso que ele está dizendo, não é, portanto, assim, um caminho para os tolos, né, que possuem visões errôneas e tal. Porque se assim for, você pode ir no caminho completamente oposto da prática. O Kalon Rinpoche, quando foi comentar essa instância 9, ele falou assim, essa coisa, né, do tipo de praticante, né? Ele falou, olha, eu ele falou, você não... Ele fez referência a essa questão dos votos aqui que eu falei, e disse, olha,
a maneira de você tomar os votos, né? Ou a razão pela qual você toma os votos não é porque os votos vão te, por si só, colocar numa condição de um praticante diferenciado, senão são formas de você proteger a sua prática. E aí, ao descrever isso, ele fala, bom, mas tem uns praticantes que aí assumem uma postura, por exemplo, de um yogi, e quando na verdade não são. Ele fala, isso para mim talvez seja uma das coisas mais tristes que eu vejo. Seja no Ocidente ou em geral, ele fala. Então, uma pessoa que adota uma postura meio irreverente, sabe? Um praticante que diz, bom, eu sou um yogi, eu posso fazer o que eu quiser, porque no final das contas eu conheço a realidade tal como ela é. O Rinpoche diz, olha, se você realmente não é um yogi, não finja ser algo que você não é. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante. Então, veja, é preciso ser aquilo que você é e não querer esconder a forma como você é. Se você olhar a postura dos grandes praticantes, eles têm uma postura autêntica, eles são o que eles são. Alguns são monges, alguns não são monges, mas não tentam ter um tipo de postura e mostrar algo que eles de fato não são. E eu acho que isso que o Rinpoche enfatizou nessa instância 9, né? Não finja ser aquilo que você não é. Se você tem as dificuldades na prática, não esconda isso, né? Mostre para as pessoas e para você mesmo quem você é e o estágio de prática que você está. Porque se você tenta mostrar algo diferente do que você está falseando a sua própria prática, a confiança das pessoas e daí por diante. E aqui, né, o Trango Rinpoche, ao fazer o comentário dessa instância 9, ele vai falar de devoção e visão pura, que seriam o quinto e o sexto aspectos, né, pontos essenciais para se conhecer no caminho. Eu incluiria os dois nessa instante. O que ele vai dizer aqui? Para praticar as etapas de criação e completude, é essencial que se tenha devoção, fé e uma visão pura ou perspectiva sagrada. Então, aqui eu acho que tem um ponto extremamente importante que o Trango Rinpoche menciona, que é o seguinte: o texto vai falar que a prática vajrayana vai, para não dizer de forma equivocada, ele vai dizer assim, olha, de fato, na abordagem vajrayana, com muitos métodos e poucas austeridades, uma pessoa inteligente com faculdades aguçadas pode adquirir as duas acumulações durante todas as atividades e, dessa forma, jamais realizar uma ação insignificante. De fato, esse não é o tipo de prática indicada para os tolos com visões errôneas. Ele está dizendo, essa não é, a prática vajrayana não é para os tolos de visões errôneas. Bom, então, como eu faço para entrar nesse caminho se eu imagino que eu não sou um praticante avançado e se ele é um caminho tão particular quanto esse? Aqui se opera um conceito, a gente trabalha com um conceito fundamental que você não, digamos que não é tão enfatizado quanto é no budismo vajrayana, que é a devoção. A devoção pelo mestre, daí por diante. Vejam, esse é um aspecto importante no budismo vajrayana. Ele vai dizer o seguinte: para praticar as etapas de criação e completude, é essencial que se tenha devoção, fé e uma visão pura ou perspectiva sagrada. Como eu faço para entrar nesse caminho com os riscos que ele oferece? Porque não é um caminho convencional o budismo vajrayana. Um verdadeiro praticante vajrayana não é um praticante convencional que você vai olhar e adota um tipo de postura
socialmente aceito e ortodoxo e daí por diante. Bom, então, como fazer para estar nesse caminho de uma maneira segura e daí por diante? O Triângulo Rinpoche vai dizer devoção, fé e visão pura, ou perspectiva sagrada. A devoção tem dois aspectos. Um é o entusiasmo e o outro é o respeito. Isso significa estar interessado em, entusiasmado com o Dharma e ter o respeito que emerge a partir da compreensão do seu significado e validez. Esta mesma atitude é estendida ao mestre raiz de cada um e aos mestres da linhagem, estar interessado neles e ter respeito por eles. Veja, então aqui é uma coisa... A gente já falou várias vezes sobre devoção pelo mestre, daí por diante, mas veja como ela opera um aspecto fundamental aqui, né? Para eu desenvolver devoção por um mestre, leva tempo. Não é porque alguém com uma aparência diferente, dizendo palavras complexas e tal, que eu devo me deixar levar e adotar uma postura de devoção cega e tal, mas por uma aparência ou por aquilo que me impressiona e daí por diante. Alguns textos, vamos dizer, eu já vi o Dalai Lama dizendo que às vezes para você escolher um professor e desenvolver devoção por ele, leva pelo menos 12 anos. É um período em que você vai analisar o comportamento do professor, vai escutar os seus ensinamentos e colocar em prática, e daí por diante, e vice-versa. O professor também vai ver qual é o nível de aplicação, de envolvimento com o aluno na prática. Essa relação mestre-discípulo, aluno-professor, baseada na devoção, em geral, leva tempo para se consolidar. Pode ser que, por causas e condições de vidas anteriores, o vínculo kármico seja de tal maneira que você, num instante, reconheça o seu professor e estabeleça uma relação de devoção, mas isso é mais exceção do que regra. Como qualquer situação na vida, gente, eu saio jogando, entregando minha vida na mão de qualquer um. Quando eu vou me casar, quando eu vou estabelecer uma relação de sociedade profissional e daí por diante, leva tempo para a gente estabelecer uma relação de confiança. Devoção tem muito a ver, portanto, com confiança, com respeito. Mogu, a palavra mogu traz no seu seio esse conceito que é devoção, os conceitos de apreço e respeito. E respeito, para se ganhar uma relação, né? uma relação ganhar o status de respeito, de apreço, leva tempo. É preciso cultivar essa relação e ver se ela naturalmente chega a essa condição. Para aí sim a gente está falando numa relação baseada em profunda devoção, em devoção pura, né? O texto vai falar aqui, eu não quero me aprofundar tanto a ponto de não conseguir ler o final do texto, mas o Triângulo Rinpoche vai, inclusive, dizer coisas que a gente ouve dos nossos professores, enfaticamente do Kalu Rinpoche e tal. É preciso analisar o mestre, analisar os seus erros, ver se aquilo faz sentido ou não, e tomar aquilo por aquilo que essas coisas são. Eu vou até adiantar aqui, ele vai dizer o seguinte: no entanto, ter fé no guru não significa ter fé cega. Não significa acreditar que meu guru é perfeito. Isso é o Triângulo Rinpoche falando, um mestre de 94 anos, não é alguém que é contestador da tradição e está querendo colocar um aspecto novo na maneira de se relacionar com o mestre, como alguns podem imaginar que seja a postura dos novos mestres da nossa linhagem. Né? Ele é um mestre novo, ele é um contestador, ele contesta... Não, isso aqui quem está falando é o Triângulo Rinpoche. 94 anos.
tutor do Karmapa, professor dos grandes mestres. Trungpa Rinpoche está dizendo. No entanto, ter fé no guru não significa ter fé cega. Não significa acreditar meu guru é perfeito, apesar do seu guru não ser perfeito. Não se trata de fingir que os defeitos do seu guru sejam qualidades. Não se trata de racionalizar todo o ponto fraco do guru como se fosse uma virtude sobre-humana. Você precisa reconhecê-las pelo que são. Falha é falha, erro é erro. Não é não. Você não precisa fingir que os defeitos do guru são qualidades, porque o objeto da sua devoção não consiste nos pontos fracos, peculiaridades ou defeitos do guru, mas no dharma que o seu guru te ensina. Você não está praticando os pontos fracos do guru. Eu tenho a minha prática se dá no contexto das falhas do meu guru para mostrar que eu tenho devoção. Não é disso que se trata. Desde que o dharma que você receba seja autêntico e puro, então esse guru é um objeto apropriado para a sua devoção. O resultado que você o alcança pelo dharma que você pratica. Você precisa reconhecer os defeitos do seu guru como defeitos. Você não precisa fingir que eles são qualquer outra coisa. Os defeitos do guru não podem te machucar, porque você não está os criando e cultivando. Você segue o ensinamento do guru e confia, o que significa confiar principalmente na validez dos ensinamentos em si. Por que nós estamos dizendo tanta coisa a respeito da devoção pelo guru e daí por diante? Se eu estou falando que o caminho Vajrayana não é um caminho simples, porque, veja, a devoção opera um aspecto fundamental no budismo Vajrayana. Trungpa Rinpoche vai dizer o seguinte, por exemplo, um simples ato de generosidade... Antes disso ele diz, outra questão importante é a atitude da visão pura ou sagrada. A visão pura consiste em uma das duas formas por meio das quais podemos ver o mundo. Você pode ver o que quer que seja de uma forma que vê o que há de bom, que vê a pureza, e você pode ver o que quer que seja de uma forma que vê o que há de ruim, que vê como sendo impuro. Qualquer ação pode ser levada a cabo com uma atitude, seja de pureza ou de impureza. Por exemplo, um simples ato de generosidade, de dar algo a alguém, pode ser feito de forma descuidada, simplesmente para se livrar de algo que você não quer mais. Essa roupa aqui está furada, está velha, eu vou doar. Peraí, isso é generosidade ou você está dando lixo para as pessoas? O que é generosidade? Você vai se desfazer de uma coisa que você não quer mais, que está suja, não está rota, e aí você dá isso para as pessoas. É assim que você pratica a generosidade? Isso não é generosidade. Você está se livrando de um lixo. Não é assim que eu dou coisa para as pessoas. Elas têm que ter utilidade. Elas têm que ter algum valor ainda. Você precisa enxergar algum tipo de valor e falar, isso alguém vai poder usar essa roupa. Não vou dar uma comida estragada, vencida para alguém. Está no meu armário, venceu a validade, eu vou doar. Não. Você come aquilo? Por que você vai dar uma comida que você não come para outra pessoa? Isso não é generosidade. Tem uma maneira pura ou impura de praticar a generosidade, que ele está dizendo aqui. Então ele está dizendo, né, essa atitude não é uma visão pura, mas de descuido, uma perspectiva impura. Ou você pode dar de forma consciente. Você pode avaliar a situação de uma forma cuidadosa e determinar que o presente que você está dando é de fato o que a pessoa precisa. O mesmo vale para qualquer ação ou situação. Por exemplo, você poderia ser muito paciente com uma situação simplesmente ao pensar, essa pessoa que está abusando de mim é patética e não posso fazer muito a respeito. Então, eu até posso ser paciente. Mas essa não é uma visão pura. Isso é um coitado. Eu tenho que praticar paciência com ele, porque não sabe o que ele está falando. Isso não é paciência. Em vez disso, você poderia ter uma atitude de coragem e pensar, ainda que houvesse alguma forma de me vingar dessa pessoa, eu jamais o faria. Essa seria uma atitude pura ou sagrada.
Por mais que essa pessoa esteja me fazendo mal e daí por diante, e eu possa desenvolver uma visão errônea dela, eu tenho que reconhecer a humanidade dela e dizer, ela pode ter uma opinião errada ou diferente da minha. Isso não faz com que eu deseje o mal dela ou simplesmente coloque simplesmente essa pessoa numa condição de idiota ou de pateta diferente de mim. Ela possui a mesma natureza que a minha. O ponto da visão pura é o de enfatizar as qualidades positivas em vez dos defeitos. Principalmente estar livre do tipo de projeção que faz com que vejamos as qualidades dos outros como defeitos. Se você tem esse tipo de visão pura, então, por meio dela e a partir dela, a devoção seguirá. Se você possui devoção, então a própria devoção te trará os resultados da prática. Aqui tem um ponto fundamental. Se você possui devoção, então a própria devoção te trará os resultados da prática. Veja, eu falei da devoção pelo professor, como ela deve ser, e nós estamos dizendo aqui, devoção é fundamental no caminho vajrayana. Como eu faço para desenvolver devoção? Por meio de visão pura, tomando as qualidades como meio pelo qual eu posso olhar com respeito por alguém ou por algo. Eu não preciso falsear aquilo que não é puro e aquilo que é negativo como sendo puro. Eu preciso tomar as coisas por aquilo que elas são. E aquilo que é virtuoso ser um referencial do meu olhar para as coisas. Por quê? Porque aqui ele vai dizer, se você possui devoção, então a própria devoção te trará os resultados da prática. Guardem essa frase. Devoção como um meio fundamental para progredir na prática. Não como um aspecto simplesmente, um quesito, eu tenho que ter devoção pelo... Não, é que é por meio da devoção que eu vou alcançar o resultado da prática. Guardem isso aqui, a gente vai voltar. A devoção é necessária porque, fundamentalmente, nós precisamos praticar o Dharma. E se você tiver 100% de confiança no Dharma, então a sua prática será 100%. Veja, o potencial da mente é ilimitado. Se você tiver 100% de confiança no Dharma, a sua prática será de 100%. Se você tiver menos confiança, então a sua prática será menos intensa. Quanto menos intensa for sua prática, menos completo será o resultado. Estamos falando de intensidade da prática. Portanto, é essencial que tenhamos confiança e devoção pelo Dharma em si. Para que isso ocorra, é necessário que se tenha confiança nos indivíduos que te ensinam o Dharma. Tem que haver confiança no Guru. Se você confiar no Guru, então você confiará no Dharma, e se você confiar no Dharma, então você o praticará. Veja essa relação, essa cadeia aqui. É fundamental, portanto, compreender que a profunda devoção no Guru, no Mestre, uma vez superadas todas essas etapas de construção de confiança, de respeito, que leva tempo, que leva a meditação analítica, crítica, e daí por diante, mas uma vez consubstanciado uma relação baseada em confiança, em respeito, em devoção pura, quando você estabelece essa relação com o professor, essa devoção é o portal por meio do qual você acessa a natureza pura da sua própria mente. Porque você vai reconhecer, por mais que você não tenha realizado o sentido último da prática, que aquela pessoa por quem você tem respeito, apreço e daí por diante, ela sim viveu esse Dharma na sua maneira profunda. E no momento em que eu faço a união da minha mente com o meu mestre, eu reconheço que aquilo que ele é, eu também sou. Isso faz da devoção um portal para você acessar o sentido profundo da prática. Mesmo uma prática que não seja ortodoxa, mesmo uma prática que não seja cheia de austeridades, vejam, o que o texto está dizendo aqui é o caminho seguro por meio do qual você entra no caminho vajrayana, é por meio da devoção pelo mestre, que leva tempo, que se consubstancia, no final das contas, como resultado da sua própria prática. Então, aquilo que a gente já falou algumas vezes,
a devoção não é condição para você praticar, ela é o resultado da sua prática. Devoção como resultado e não como condição. Mas quando esse resultado se consubstancia e você verdadeiramente consolida uma relação devocional com o mestre, você está na cara do gol. Basta você abrir o seu coração e reconhecer que o teu coração e o coração do mestre são a mesma coisa. O portal está aberto. Num instante você alcança o resultado da prática. É disso que se trata quando a gente está falando em devoção pura. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal aí de casa. Veja como o caminho da devoção não é um devocional cego, hein? Da devoção pura, ele é o caminho direto. Ele é o caminho pelo qual eu desenvolvo essa visão pura. Mesmo numa prática que é tão heterodoxa como o budismo vajrayana. E é preciso compreender esse conceito de devoção. Senão a gente toma por ser só uma questão de relacional. É um aspecto fundamental no caminho vajrayana. Sabe aquela relação de confiança, de você diz, alguém que você verdadeiramente confia, bota sua mão no fogo, leva tempo isso, mas quando a pessoa diz, essa é a natureza da mente, o que a gente chama de pointing out instruction, quando essa relação de devoção ela é plena, o mestre é capaz de apontar a natureza da mente para o aluno e ele vai perceber. Tem um passe de mágica? Não, é uma abertura de coração plena, baseada no respeito, na confiança, no apreço, cultivada ao longo de um tempo, amadurecida de forma autêntica, para que esse caminho possa ser direto. E esse caminho leva tempo da devoção, como eu falei para vocês. É mais resultado da tua prática do que condição para a sua prática. Entende? A devoção pura não está no início, ela está quase no final do caminho. Mas quando ela acontece, portanto, não é um passe de mágica, entende? Para essa devoção se consubstanciar, você praticou muito para compreender o sentido da prática. Estudo, reflexão e prática. Isso vai conformando uma relação de profunda confiança em quem? No Buda, no Dharma, na Sangha. Essas três joias que são expressas na forma do Guru. Quando isso está bem consolidado, a prática acontece. Tudo bem, gente? Então vamos fazer a dedicatória? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.